Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio da Liturgia da Palavra, desse dia 26 de agosto de 2020, 21ª semana do Tempo Comum, quarta-feira, né? Cor litúrgica verde e dia do Santo São Zeferino, conforme diz o calendário geral romano. Sempre tem vários santos, né? Santos, beatos, veneráveis, tudo, mas o santo que prevalece é o que está lá em destaque no calendário geral romano. Se não me engano, em outubro, deixa eu até dar uma olhada aqui que eu já deixei anotado, lá por outubro, Santa Faustina foi colocada no calendário geral romano. Inclusive, parece que tem até as orações próprias para ela na liturgia das horas. Tá? Então, dia 5 de outubro é dia de Santa Faustina. Para quem não lembra, né, Santa Faustina é a santa polonesa, levada aos altares por intermédio de São João Paulo II, que tem o Diário de Santa Faustina de Jesus Misericordioso. Então, se hoje temos o Domingo da Misericórdia, um domingo após a Páscoa do Senhor, devido a essa devoção que Jesus, do coração misericordioso, né, Jesus misericordioso, pediu a Santa Faustina essa devoção fosse propagada, né? Lembrando que dia 9 de outubro também é dia de São John Henry Newman, tá? Cardeal Newman. Então, para quem gosta também acabou descobrindo ele no dia da elevação aos altares, juntamente com Madre Teresa, Santa Dulce dos Pobres, né, que foi ele mais outros santos, então eu sempre digo, né, um pouco das obras ou da vida de Cardeal Newman e as referências. O dia dele vai ser lá em outubro também. Muito bem. Eu espero que essa semana as coisas estejam um pouco assentadinhas, né, porque foi muito polêmico aí esses dias aí que a gente viveu, e tá vindo mais coisas lá da Diocese do Pai Eterno. Eu não vou citar o nome do padre, você já deve saber porque você deve estar recebendo as notificações de notícia do Google. Eu, pelo menos, recebo. A partir das notícias e tal, o próprio Google me sugere. E, infelizmente, está vindo coisa arada aí, tá? Vai vir mais polêmica, infelizmente. Mas, como católica, já, como diz, calejada nesses assuntos de polêmicas, já tive meus momentos de aridez na fé, perda de fé, depois tem que retomar, porque a questão é perseverar na fé. Então, assim, se você católico está se sentindo traído, você acompanhava o trabalho daquele padre lá do Pai Eterno, você está decepcionado, decepcionada, está xingando ele interiormente falando, está indignado, oi, eu vou dizer algo por experiência própria, não sei se vai ajudar, tá? Mas assim, primeira coisa, caro irmão, cara irmã. Primeiro, fala a verdade só para Jesus. De verdade. Você, eu odeio aquele padre porque ele enganou, ele pegou dinheiro, ele fez isso. Porque agora apareceu a situação do que levou toda essa situação. Porque diz que primeiro ele, não sei se é ele que procurou a polícia, mas primeiro houve um escândalo envolvendo uma situação de vídeos íntimos do padre. Pronto, eu só vou falar isso. Aí aconteceu, agora veio a notícia, na verdade tem uma pessoa realmente que estava chantageando ele, enganou ele, mas também fez coisa arada junto, é duro. E não tem nada a ver com desvio de dinheiro, é outra coisa. Então já começa por aí. E eu já falei e vou repetir. Quando acontece um escândalo, mesmo que ele seja inocente, vamos colocar assim, na lei brasileira, todo suspeito é considerado inocente em primeiro momento. Até porque ele vai ter advogado, né, de defesa e tudo. Depois é que o juiz lá, vendo os fatos, é que vai dar a sentença. Essa parte humana. Pelo que eu vejo sempre nessas notícias
tremendamente polêmicas no mundo secular, muitas vezes de crimes de assassinato, feminicídio, estupro e corrupção e cara que pertence à organização criminosa daquelas grandes, desde assalto a banco até narcotraficante, né, brasileiro. E, infelizmente, um crime, por exemplo, foi pego um estuprador. É um caso que aconteceu aqui. O cara é um estuprador em série aqui na região de Curitiba. Foram puxar a ficha do cidadão. O cidadão estava mais sujo ainda. Preso por tráfico de drogas, assalto à mão armada. E no final o cara com pouco mais de 30 anos está aí com acho que 140 anos de pena. No mínimo 70 anos. Ou seja, o cara vai mofar na cadeia se ele não fugir. Então, o que eu percebo é que geralmente quando uma pessoa, a gente mesmo faz isso, eu mesmo, quando a gente pisa na bola, erra, a gente erra com outras coisas também. Então uma coisa está sempre vinculada à outra. Não estou acusando a figura do padre em questão, que eu não vou falar o nome. Eu falei que não ia falar, mas a questão aqui não é apontar os erros. Eu estou querendo salvar a tua perseverança na fé, de quem está me ouvindo agora, que é pouquinho, né? Você sabe, eu não ligo para curtida, compartilhamento. Você pode fazer download do áudio, espalhar aí nos WhatsApp da vida, né? Minha carinha tá aí, enquanto se não sumir minha foto, né? Se não bloquear meu canal, enfim. Porque eu tenho que ter essa liberdade. E eu não vivo disso, nem para comprar vela, entendeu? Nem para comprar vela lá para os falecidos, nem isso. Eu compro vela do meu bolsinho, dos meus parcos recursos aí. Mas, né? Entende? Eu tenho meu trabalho, tudo, uma mínima renda, não estou enganando ninguém. O que acontece? A minha preocupação é com toda a diocese de fiéis, porque não estou falando da diocese do bispo, estou falando da diocese de fiéis ali de Goiânia, aquela região dele lá, do Pai Eterno. Os devotos do Pai Eterno, de 180 anos, entendeu? É bastante tempo essa devoção, autorizada pelo bispo. Então, e fora aqui, tem fiéis e devotos espalhados no Brasil inteiro e até no planeta, né, no mundo. E aí acontece um negócio desse. O que vai junto? Além da fé dos fiéis, sua fé, a minha não, porque não é esse carisma, mas somos católicos, então somos irmãos. Mas você fica abalado, a outra pessoa fica abalada, a tua vozinha que contribuía lá fica abalada, a vizinha, a velhinha fica abalada, todo mundo se abala. Por quê? Porque vai vir as coisas aradas. Não adianta. Vai vir polêmica. E se ele é inocente ou não inocente, a questão é conversão do padre. Por que a gente ouve de uns e não ouve de outros? Entendeu? Então, por conta de um padre, às vezes os outros padres que não tem nada a ver, que nem eu falei do padre Gabriel Vilaverde, ele sofreu um ataque lá de hacker, roubaram lá, sei lá, derrubaram o Instagram dele. Ele tem que retomar aquilo, porque é um perfil, eu até falei, né, ontem, apesar que eu não fiz o upload ainda, mas eu vou fazer. Quando a gente perde um perfil aqui nas mídias sociais, é como se tivesse feito um ataque com o nosso próprio corpo, né? Então, abala mesmo. Então, o que eu quero dizer é assim. Primeiro, converse com Jesus sobre essa mágoa, esse ressentimento, esse choque, esse trauma, essa notícia ruim, essa coisa ruim que está dentro de você, esse veneno que tanto a mídia está pondo fogueira em cima, porque tem mídia que é carniçaria total, a gente sabe disso. Outro caso que eles retomaram agora é a questão daquela pastora que é deputada lá, Flor Delis, né? Até nem ia comentar. Mas eles puxaram tanta coisa podre com relação à tal da Flor Delis que ela está sendo indiciada por suposta ser mandante da morte do marido. E desculpa falar, com todo respeito, perdão da palavra, eu já sabia. Porque tudo indicava que era ela que era mandante da coisa. Mas a justiça está aí que resolva. Entendeu? Então, falou pastor, falou deputado, falou as duas coisas ao mesmo tempo, falou padre, bispo, papa, isso é prato cheio. A mídia quer mais acabar mesmo com a nossa fé, porque na realidade o mundo secular acredita que nós que somos de alguma religião somos um bando de louco, fanático, tradicionalista, conservador do tempo da Idade Média, louco para enfiar todo mundo na fogueira, mas na verdade estão colocando a gente na fogueira. Então, primeira coisa, esfria a cabeça.
Fala com Jesus no Santíssimo Sacramento, no altar aí da sua casa. Chora mesmo. Eu já passei por isso, não por essa situação. Quer dizer, até foi, mas é na época que eu participava de um local aí que é uma seita, né, na verdade, e foi duro. Foi muita polêmica em cima, envolvia dinheiro. Ixi, eu nem vou falar, porque eu tive que até conversar com uma amiga de advogado, né? Ela falou para nem comentar mais nada. E, e são pessoas que é bom você não mexer, sabe? Por outro lado, se a minha orientação assim, vamos supor que você, sei lá, ingenuamente deixou seu filho lá num lugar e o pastor, porque eu, de repente estou falando com alguém que não é católico, deixou nas mãos da família do pastor e o pastor abusou e tal, ou o padre também, aí procure seus direitos, tá? Procure, tá certo? Mas não deixe passar, porque isso pode acabar com a tua família assim, e aí vai a fé, vai tudo pro esgoto. Aí Jesus não é mais Jesus, aí Nossa Senhora não é mais Nossa Senhora, aí você vai questionar, bater pezinho e dizer assim, por que que o Senhor permitiu isso com meu filho, com minha filha, etc e tal. Entendeu? Outra coisa, ministério sacerdotal, ministério, por exemplo, líderes de pastorais, ministros de Eucaristia, diáconos padecem muito, eles sofrem tentações mais graves. Nós também sofremos. Se a gente está numa caminhada com Cristo, nós iremos padecer muito gravemente de tentações e situações que nos colocam em perigo de perder a alma e ir direto para o inferno, se morresse na hora, né? Então existem inúmeros casos, então não dá para julgar. Tá certo? Então, esse é o segundo ponto que eu quero falar. Pessoas que participam de líderes de pastoral, que fazem um trabalho importante, pregadores, cantores católicos, ministros de Eucaristia. Por que às vezes você vê um ministro de Eucaristia e de repente aquele ministro sumiu? Parou, não é mais ministro. Sabe? Vocês nunca repararam? Eu sempre reparei aqui na minha paróquia, nos locais onde eu ia. Às vezes tinha um ministro bem ali, ponta firme mesmo. Dá pra ver que o trabalho ele tá levando a sério, mas de repente some. Aconteceu alguma coisa. De repente um escândalo íntimo, né? Aconteceu algum problema até com ele. Foi retirado, brigou com o padre, sei lá, traiu a esposa, ou a esposa traiu ele, sei lá, aconteceu alguma coisa. Estou só conjecturando. Diáconos, sejam transitórios ou permanentes, padres. Gente, eu estou no ponto que eu nem julgo mais. Porque como é um ministério, uma vocação, aí quando eu falo vocação não é trabalho secular, é vocação ali, cristão católico, entendeu? A pessoa está naquela vocação, acontece alguma coisa, é porque deu uma vergonha interna, aconteceu alguma tentação que deslizou com os dois pés e foi, entendeu? Virou uma bola de neve. Atire a primeira pedra se você nunca passou por isso ou nunca viu isso. Esse é o segundo ponto. Então a gente tem que ter um pouco de consideração misericordiosa mesmo, sabe? Rezar muito, pedir por aquela alma e não falar bem feito. Seja, por favor, não seja cristão besta, né? Reze por aquela pessoa, porque a pessoa é capaz de perder a fé de tanta vergonha. Porque o capeta faz isso, o demônio ele deixa a gente envergonhado para forçar a gente a sair da igreja. E Deus permite para testar a nossa fé. Então esse é o segundo ponto. Terceiro ponto, muita oração. E hora de fazer mortificação, qualquer coisa. Pode até ser assim, vou deixar de tomar café, cafezinho, não é café comida, é café preto. Vou tomar, viciado em café, por exemplo, né? Eu sou viciado. Aí vou deixar de tomar café pela conversão daquele padre. Ou então vou rezar uma salve rainha pelo padre aí em questão, né? Porque dobrar o joelho o povo não dobra, né? Aí que tá a situation da coisa. O pessoal joga pedra. O mundo joga pedra, a mídia joga pedra, mas e você? Vai jogar uma pedrinha também? Ou você vai dobrar o joelhinho, fazer que nem Santo Estevão? Ai, Senhor, eles não sabem o que fazem. Reza no íntimo. Não precisa falar que tá rezando pelo padre em questão. Reza no íntimo. Deus sabe. Entendeu? Todos envolvidos. Reza também pelo da sua paróquia. Você acha que o padre da tua paróquia não padece de tentações? Vai que ele desliza com dois pés também lá no pecado? Cada um tem suas fragilidades.
E até eu ouvi uma coisa bem bacana, acho que foi até do padre Gabriel Vilaverde, que eu não sou assim, eu não caminho, não vou falar seguir eu sigo Jesus. Eu não caminho muito com ele, mas ele falou uma coisa tão interessante, acho que na live do padre Leonardo, junto lá os dois, que... Não, acho que não. Enfim, ele falou algo interessante, mas foi o padre Gabriel Vilaverde. Ele disse assim, a tentação, ele nos faz revelar quem somos de verdade mesmo. Por quê? Quando a tentação acontece e o pecado acontece junto, porque geralmente é a arapuca do capeta, né? Ele lança aquele... Por que ele lança aquela tentação para mim e para você, e não para o vizinho, por exemplo? Às vezes é um pecado para forçar um pecado específico. E aí a gente tem que sentar, pôr as duas mãos na cabeça, eu e você, pensar assim, por que eu tenho mania de cair nesse sempre pecado? E toda vez que vai confessar ainda tem que ouvir o ralhar do padre, né? O padre já não aguenta mais te ouvir aquele mesmo pecado, porque você vive caindo. Uma vez eu fui com outro padre me confessar antes da pandemia. Aí eu falei, aí o padre pensou, pois é, tenho reparado que a senhora tem... Aí perguntou, quanto tempo a senhora fez a confissão? Faz uns 2 meses, assim, realmente tinha dado um tempo, 2, 3 meses. Tá, tudo bem, mas a senhora tá comentando o mesmo pecado? A senhora disse que já tá falando do mesmo pecado? Tá recorrente. Pois é, mas aí a senhora tem que entender que... Por que a senhora tá caindo no mesmo pecado repetidas vezes? O que tá acontecendo? Aí o que acontece? Aí veio a pandemia, né? E eu tô nessa batalha com um pecado X específico tem anos já. Desde o período da minha conversão, o troço estava meio complicado. E o que acontece é que é no caminhar que a gente se cura, né? Isso eu tive que comprovar na prática por conta desse pecado. Diminuiu a recorrência, mas ainda é tipo aqueles... Eu vou falar um negócio feio que só mulher entende. É que nem candidíase. Tem dia que tá bem, mas na hora que abaixa a imunidade, põe, parece lá. Alguns são herpes, né? Baixou a imunidade, pof, parece. Mais ou menos isso. Já diminuiu bastante, mas ainda não consegui. Por quê? Aí a criatura aqui, né? Eu tive que pôr as duas mãos na consciência, que eu sou uma anta, como diz o padre Léo de Betânia. Eu sou uma anta. Porque no fundo, a gente fica falando... Eu odeio esse termo, pecado de estimação. Eu odeio, sabe por quê? É porque eu não quero fazer esse pecado. É chato. Toda vez eu tenho que passar a vergonheira de fazer a mesma confissão. Aí o que acontece? Eu sou uma sem vergonha. Eu vivo caindo no mesmo pecado, de propósito. Eu não valho nada. Eu tenho que melhorar esse lado, tá? Então, a gente também não pode ver a tentação e o pecado em si. Quer dizer, o pecado é feio, lógico. Mas o ato de pecar como algo extremamente 100% negativo. A gente tem que tirar o lado positivo da aprendizagem, que é mais ou menos isso que eu entendi do padre Gabriel Vilaverde. Não sei se eu estou errado, mas eu entendi assim. A tentação nos revela quem nós somos. Quer ver? Eu vou falar uma outra situação. Esquece o padre lá da diocese de coisa lá. Esquece. Esquece também meu pecado. Deus, pela graça de Deus, as coisas vão se ajeitar. Por exemplo, por que tem gente que cai naquela história do bilhete premiado? Porque eu já passei por isso. Depois, olha como é que eu sou tão aérea. 2 caras chegaram em mim e começaram com um papinho estranho. Um parecia um jacu do mato, de verdade. Porque eu tenho para receber, eu tenho que ir no endereço assim, e o cara me abordando. Aí apareceu um outro cara. Não, porque, tipo, não conhecia o cara, tentou falar, eu não tava entendendo aquele assunto. Olha, eu fiquei, acho que uns 15 minutos ali parada com aqueles 2... Eu não estava entendendo. E o cara mostrando uma nota de 100 para mim, o jacu do mato. Aí chega uma hora, eu tinha que fazer compras. Isso bem antes da pandemia, foi ano passado. Eu falei para os dois, desculpa, eu não posso ajudar vocês. Eu tenho horário, realmente, eu não podia perder meu tempo. Eu tinha perdido 15 minutos com aqueles 2. Eu falei, eu não posso perder meu tempo com... Falei pro outro cara que chegou junto, né? Porque esses caras agem em dupla. Eu falei, eu tenho outras coisas pra fazer. Não sei. Aí começaram a falar, não sei, dá licença, qualquer coisa pergunta pra outra pessoa. Aí fui. E na hora não raciocinei. E fui embora. Aí depois eu parei.
Fiquei pensando, por que que aquele jacu ficou me mostrando a nota de 100 pra mim, mostrando um endereço que não era dali? Aí eu parei, pensei, cara, será que não era aquele golpe do bilhete premiado? Porque ele disse que tinha que receber um bilhete, algum prêmio, uma coisa assim no endereço X, um lance assim. Aí eu fui entender, como aqui em casa a gente vê esses programas violentos, tipo da Atena, Bruno Peruca, aquele lá do. Como é que é? O Menino de Ouro lá também. Então, como eu vejo esses assuntos meio sanguinolento, aí todo mundo voltou, né? Esse golpe do bilhete, esse golpe de enganação, de pegar um dinheiro no banco e não sei o quê, porque tudo é a mesma coisa. Aí sabe que a reflexão que eu fiz? A pessoa que cai no golpe, ela cai no golpe pela própria ganância e burrice. Porque é burra. Porque acha que vai conseguir enganar o cara junto com o outro que chega junto, com a dupla, entendeu? Não tô dizendo que eu não sou gananciosa. Não é, sabe, eu devo ter ganância, mas eu acho que eu tenho outras coisas. Não sei se você tá entendendo. Você já caiu um golpe do prêmio, desse do bilhete premiado, ou dessa enganação, que tem um cara que diz que precisa de ajuda para receber 10 mil reais não sei aonde, e começa a mostrar dinheiro, e se acha um bestão, e no final o bestão é a vítima, né? E por que as vítimas ficam com vergonha depois? Que às vezes nem fazem BO e quando fazem não mostra nem o rosto lá na hora de fazer a denúncia. É porque sabem que errou. Porque eles querem enganar o cara lá, mas no final quem são enganados são eles. Olha como é que eu trouxe o reverso. Então, a tentação faz isso. A tentação faz isso e quando a gente cai no pecado, é o bestão da vez. Entende? Ai, porque tá facinho. Eu não sei se vocês entenderam onde eu quis chegar, mas nesse lance do bilhete premiado eu ainda dei graças a Deus. Falei, nossa, Senhor Jesus. Nossa, eu caio em tanta coisa ridícula, né? Mas ainda bem que o Senhor me preservou desse mal, né? Não da ganância, mas de cair na mão de gente ruim. Que foi meio perto de casa, foi meio estranho. Depois nunca mais vi os caras. Acho que. É que também não me veio de chamar a polícia, né? Mas ainda bem que aqui na região sempre tem o pessoal fazendo ronda. Entende? Bom, agora vou para um terceiro ponto antes de partir para a liturgia da palavra desta quarta-feira. Perseverar na fé, que é o difícil. Veja bem, caro irmão, cara irmã, frustrações com a religião, com a fé, contra testemunhos gravíssimos de gente que deveria dar um bom exemplo e não dão, tá? Dentro da Igreja Católica. Isso pode acontecer na evangélica também. Primeira coisa, fale a verdade para Jesus, fale que você não gosta, fale que você é um moralista mesmo, é isso eu acho errado. E peça a graça do Senhor, para que o Espírito Santo, que a graça do Senhor venha, ilumine você e te mantenha firme na fé. Porque depois, não é que a gente vai passar mão na cabeça dos que dão contra-testemunho. Ao contrário, a gente vai exigir justiça, porque dependendo da situação é grave, é muito grave. Casos de pedofilia, homossexualismo, desvio de dinheiro, entendeu? O que a gente faz depois? Reza para a pessoa que está dando contra-testemunho, que te magoou. Eu sei que é difícil. E quando eu falo pessoa que te magoou, Padre Robson magoou muita gente nessa história toda. Então, por que eu estou falando essa semana inteira? Vamos rezar para todos os fiéis que estão chocados e estão perdendo a sua fé. Eles têm que entender que o carisma do Pai Eterno é maior do que esses problemas mundanos. E vai acontecer com outro sacerdote, outra pessoa, um pastor. Só que temos que, sabe, amparar na oração para que essa pessoa não entre nas próprias fragilidades e dê uma de bestão do bilhete premiado, entendeu? Sabe? Que dê discernimento para a cabecinha oca. Porque todo mundo tem cabeça oca. Eu, você, todo mundo. Por que certas tentações não acontecem conosco que acontece lá com o sacerdote? Porque o capeta quer ver ele no inferno mais infernal possível. Porque ele é o representante de Cristo. Eu já falei aqui. Então, para você que tem canal no YouTube, canal em qualquer lugar, não fale mal de padre. Você não sabe no que você está metendo.
pode ser o padre mais pecaminoso, pode ser o Judas Iscariotes. Pode ter feito até pior que o Judas, né? Não fale mal de padre, porque eles são ordenados na ordem de Melquisedeque, né? Não tô falando de ordem de Melquisedeque como se fosse nova era, não. É coisa séria. A mão de padre, mesmo mais pecaminoso, ele transforma o pão e o vinho no altar. Mesmo que ele esteja fazendo coisa arada até com sociedade secreta. Porque no final da história, meu filho, é cada polêmica que eu prefiro nem saber. Quando chegar o juízo final, eu falo assim, Senhor Jesus, Senhor me preserva, eu não quero saber. Que eu rezei para esse padre, para esse padre, para esse padre. Se ele não se converteu, eu não sei. Eu rezar, a gente reza, entendeu? Mas não me mostre. Que período de nojo, essas coisas passam. E não se preocupe. Isso também é uma forma de fortalecermos enquanto irmãos na fé, católicos, enquanto igreja. Porque, olha, sem brincadeira, agora é a hora de fortalecimento pessoal e comunitário. Polêmicas sempre vão existir, caro irmão, cara irmã. Vai se acostumando. No sentido assim, não se acostume a tacar pedra. Se ouvir, olha, isso é pecado dele, eu vou rezar pela conversão. Ponto final, acabou. Tem que ser focado numa coisa, sabe? Tenha um pouco de misericórdia. Não vou nem falar empatia. Empatia não. Tenha misericórdia. Pensa, Senhor, eu não tenho esse coração misericordioso que o Senhor pede. Eu tenho vontade de dar um soco na cara. Né? Dá vontade, mas fale a verdade para Jesus no seu íntimo, porque Jesus vai dar a resposta. Nossa Senhora vai interceder nesse caso. Você acha que Nossa Senhora... Você já pensou... A gente que está fazendo, eu sou consagrada pelo método Montfort, eu acho que você também. Quantas vezes que eu caía naquele pecado maldito, né? Por causa da minha própria maldade, e eu pensando, Nossa Senhora viu eu fazendo aquilo. Desculpa, mamãe. Aí parece aquele vídeo da menina, tem uma menina japonesa, né? Desculpa, mamãe, eu risquei a parede, desculpa. Toma na cara, criatura, né? Então imagina um sacerdote que, Nossa Senhora, ela despeja lágrima, ela parece Foz do Iguaçu, para um sacerdote que faz umas coisas aradas feias. Então, vamos rezar para que ele tenha essa consciência. Nossa Senhora está olhando, Senhor Jesus também. Você pensou todos os santos olhando? A pessoa fazer o pecado? Que feio. Até falar negócio feio, tinha um menino, né, no Instagram, eu vi no Instagram, o menino foi falar assim... foi rezar o Pai Nosso, aí chega aquela parte, rogai por nós pecadores, eu não sei se foi um Pai Nosso ou uma Ave Maria, rogai por nós pecadores, aí pecador, nós pecador, aquele que faz coisa feia, menininho, acho que tinha uns 5, 6 anos, aí a mãe dele deu risada, aí ele continuou, rezou, né, pecador, aquele que faz coisa feia. Pecador é o que faz coisa feia, tem gente que faz umas coisas bem feias. Mas lembrando, pecado, para Deus não tem pecado pequeno nem pecado grande. Para Deus, pecado é pecado. Pecado é pecado. É errado. É feio mesmo. Entende? Não importa a gravidade, com quantas pessoas, se foi uma coisa grande, se foi 1 bilhão ou 1 centavo. É a mesma coisa. Para Deus é a mesma coisa. Tá? Então vamos rezar nessa intenção, porque além disso tem a Covid-19, tem umas tragédias, tem um monte de coisa acontecendo, né, gente? Então é preciso a gente tomar muito cuidado. Muito bem. Então, pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu tinha prometido que não ia falar, mas é que apareceu uma notícia que infelizmente vai abalar ainda mais as estruturas. Porque eu já falei, é padrão. A pessoa erra num negócio, corrupção grande, que envolve bilhões. É lógico que tem outra coisa atrelada. Tá, eu não vou falar do padre, mas vamos falar da Flor Delis. Começou, né, aquele negócio lá do assassinato do marido. Tá, aí descobriu. Agora veio um monte de coisa. Que a mulher disse que frequentava isso, uns lugares esquisitos, e não sei o que. Daqui a pouco só falta dizer que a mulher fazia magia negra. Só isso que falta. E eu nem duvido, viu? A deputada pastora Flor Delis lá, que matou o marido pastor.
Porque saiu de tudo, desde questão sexual, desde problema com os filhos adotados e não sei o quê, e ser mandante do crime. Olha, se daqui a pouco se falar que ela andou fazendo magia negra aí, fazendo uns troços qualquer aí, uns negócios estranhos, eu nem vou duvidar. Porque uma coisa errada puxa a outra, ainda mais quando envolve morte. E vai ter desvio de dinheiro, e os bons pastor. Porque assim, eu não sou evangélica, mas eu acredito que 1% dos pastores tem gente que quer a vida santa. Eu tenho certeza. Tem aqueles que levam a vida ali, regradinha. Mas tem outros que infelizmente metem o pé na jaca quando vê já meteu o pé, a mão, a cabeça. Na jaca, porque jaca. Por que é jaca? Porque é aquele troço grudento. Ui. Aí eu não gosto de jaca. Né? Por isso que fala, tem a jaca mole e a jaca dura. Depois que eu fui entender, quando eu vi a fruta, porque aqui no Paraná não é comum, mas tem um povo mais aí das regiões mais quentes que trazia a tal da jaca. Gente, que horrível aquilo, pra cortar, né? Ô troço melequento, grudento, ui. Né? É isso. O pecado, quando o troço extravasa na pessoa, é enfiar literalmente os dois pés na jaca, os braços, a cabeça e fica lá. E ainda acha muito engraçado, né? Entendeu? Mas Jesus veio e chora. Nossa Senhora veio e chora também. Espírito Santo, então, tadinho. A gente não tem nem compaixão, a gente não tem nem consideração, não é compaixão. Porque Deus não precisa da nossa compaixão. Mas o Senhor Todo-Poderoso, ele precisa de nossa mínima consideração, um passo para frente de adesão. Isso sim. Agora, isso daí realmente é de cortar o coração do Sagrado Coração, juntamente com o Imaculado também, né? Vamos lá. A primeira leitura, então, vamos para a leitura. A primeira leitura de hoje está na segunda carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículos de 6 a 10 e 16 a 18. Nós os ordenamos, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos afasteis de todo irmão que se comporta de maneira desordenada e contrária à tradição que de nós receberam. Bem sabeis como deveis seguir o nosso exemplo, pois não temos vivido entre vós na ociosidade. De ninguém recebamos de graça o pão que comemos. Pelo contrário, trabalhamos com esforço e cansaço de dia e de noite para não sermos pesados a ninguém. Não que não tivéssemos o direito de fazê-lo, mas queríamos apresentar-nos como exemplo a ser imitado. Olha aqui o São Paulo falando. Com efeito, quando estávamos entre vós, demos esta regra: quem não quer trabalhar também não deve comer. Que o Senhor da paz, ele próprio vos dê a paz, sempre em toda parte. O Senhor esteja com todos vós. Esta saudação é de meu próprio punho de Paulo. Assim é que assino todas as minhas cartas e a minha letra. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vós. Palavra do Senhor. O salmo de hoje está no 127, com o refrão: Felizes todos que respeitam o Senhor. Feliz és tu, se temes o Senhor e trilhas seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos has de viver, serás feliz, tudo irá bem. Felizes todos que respeitam o Senhor. Será assim abençoado todo homem que teme o Senhor. O Senhor te abençoe de Sião cada dia de tua vida. Felizes todos que respeitam o Senhor. O evangelho de hoje está em Mateus 23, versículos 27 a 32. Naquele tempo disse Jesus: Ai de vós, mestres da lei, fariseus hipócritas, vós sois como sepulcros caiados, por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda podridão. Assim também vós, por fora pareceis justos diante dos outros, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e injustiça. Ai de vós, mestres da lei, fariseus hipócritas, vós construís sepulcros para os profetas e enfeitais os túmulos dos justos. E dizeis: se tivéssemos vivido no tempo de nossos pais, não teríamos sido cúmplices da morte dos profetas. Com isso confessais que sois filhos daqueles que mataram os profetas. Completai, pois, a medida de vossos pais. Palavra da salvação. Bem, aqui termina a liturgia da palavra. Vou me isentar de falar, mas sempre faço um estudo da palavra para se manter firmes na fé. Não é fácil, viu, caro irmão, cara irmã? Porque qualquer coisa nos desestabiliza. Mas se você tem acompanhado os apelos urgentes de Nossa Senhora de Anguera aqui no canal do YouTube, tem observado que as polêmicas têm acontecido, né? Ela já está avisando faz tempo, tá? E não precisa ser esse caso que aconteceu lá na região de Goiânia. Pode ser outro, pode até ser do Papa Francisco, alguma coisa lá de algum cardeal, polêmicas por aí.
E o que a gente tem que fazer diante da nossa Igreja Católica? Não entrarmos na onda que o mundo quer que a gente entre. Entendeu? A gente precisa estar fiel também à Santa Igreja. O problema, às vezes, é o contra-testemunho dos filhos da Igreja Católica, que se dizem filhos de Deus, mas não está nem sendo, né? E desde o tempo de Judas Iscariotes lá, Jesus aceitou Judas. Quantos outros na história da igreja? E a igreja não foi destruída. Isso que já colocaram, entre aspas, umas viroses, umas polêmicas para destruir a igreja por dentro. Você não pense que os inimigos da igreja se contentaram em atacar por fora. Resolveram atacar por dentro também. Então esse mal existe já, faz tempo. Então para de ser cristão Cinderela. Para de ser a Bela Adormecida, Branca de Neve. Tem que ser Santa Joana d'Arc. Tem que ser os santos guerreiros mesmo, sabe? Tá acontecendo isso, mas eu tô defendendo o nome de Cristo. Não só o nome, né? O corpo dele também. O corpo dele é o pão, o corpo e o sangue, né? Jesus Eucarístico. Certo? Desejo a todos uma ótima quarta-feira. Fiquem firmes na fé. Polêmicas vão acontecer. Pode ser que aconteça qualquer outro padre. Entendeu? Você não quer fazer a doação mais para o Pai Eterno? Segura esse dinheiro. Pensa um pouquinho. Ajude uma obra dentro da Igreja Católica, uma obra de caridade que você considere que é sério. Eu já tive meu problema também com essa questão financeira. Tive. Até hoje eu tenho às vezes. Mas aí tem que administrar, porque eu preciso devolver o dízimo, não posso ficar com o dízimo para mim. Isso é um crime para mim, né? Lógico, na minha concepção. Eu preciso reverter isso. Então vou comprar alimento para pastoral social, essa vez, entendeu? Fala com Jesus mesmo. Jesus. A gente tem que tratar Jesus como uma pessoa que está tete a tete, coração a coração, como diz o lema de cardinalício do São John Newman, de coração a coração. Jesus está muito vivo, entendeu? Você pode olhar ele na cruz, pode olhar como Jesus misericordioso, o Sagrado Coração, não importa. Fala com Nossa Senhora também. Nossa Senhora, está acontecendo tal coisa, estou revoltada, mas eu vou fazer tal coisa. Ser cristão é agir também. Então, direcione essa situação por um breve momento para uma outra igreja, de outra diocese que você confia, porque eu penso, né, eu na minha humilde pensamento, eu acredito que vocês também acompanham missas virtuais de outros padres em outras paróquias. E se você sente que ali está precisando, né, conversa, chama ele no direct lá, como eu já fiz, lá na cidade de São Paulo. Não é muito. O padre lá está fazendo uma construção. Eu já falei o nome dele aqui, mas no momento, agora não vou falar. Já participei de algumas missas virtuais e tudo, ele recebeu uma paróquia e tal. E aí eu chamei ele no direct e falei, olha, eu queria saber se é possível, se o senhor aceita para sua paróquia pequenina mesmo, contribuição simbólica, porque eu tenho participado das missas virtuais no começo da pandemia, né? E eu me sinto assim instigada, né, a entregar uma parte do dízimo, ou às vezes uma oferta mesmo, né, que aí não faz parte do dízimo. Aí ele me passou as informações e eu tenho feito depósitos assim. Agora não mais, até dezembro eu já meio que acertei, assim, porque aconteceram outras demandas, né, de obras sociais e tal, e aí eu tô tentando administrar a coisa, né, entendeu? É um propósito, porque eu também já tive meus dissabores. Teve uns meses aí, que se você me acompanha nos áudios, teve uma discussão, teve uma polêmica envolvendo o Padre Manzotti, e eu sou da Associação Evangelizar é Preciso. Aí, de novo, aquela frustração, sabe? Por causa daquela reunião. Aquela reunião lá, aí virou aquela polêmica. Aí eu também me senti meio mal, porque eu não apoio esse governo, né? Aí tal, o que eu fiz? 1 mês e meio, o que iria para a associação, eu dei só o mínimo. Aí eu passei para outras obras, que eu acredito, que também precisam. Entendeu? É uma forma. Porque o que o demônio faz com essa quebra de fé? É para nos desvirtuar, segurar o dízimo, fazer mais pecado, sair da igreja, falar mal do padre, entendeu?
Gente, deixa a justiça resolver isso. Ele tem advogado. Deixa lá que a diocese dele resolva. Entendeu? Deixa ele. Mas não deixe Jesus. Não quer mais entregar seu dinheiro do Pai Eterno que você sempre fazia? Não sei, de repente estou falando com alguém aqui que fazia contribuição. Procura outro. É canção nova, sei lá. Não vou ficar falando também. Cada um tem que encontrar o seu motivo. Mas não segure. Se era um dinheiro que para você era importante para uma obra, qualquer coisa, compra arroz, feijão, macarrão mesmo, açúcar e sal, café, e dá para a pastoral social da tua paróquia. Ou então adota uma paróquia de outra diocese, de outra cidade, não interessa. Entendeu? É tudo uma junção. E até chegar nesse nível de, tá polemicoso aqui, não é questão de fuga, mas se para te acalmar um pouco, muda o foco. Mas não deixa de ser cristão católico, não deixa de ser cristão, não deixa de ajudar, entendeu? Porque tem gente passando fome. E não julga a pessoa também. Quase 2 bilhões aí envolvendo. Deixa. Esses 2 bilhões é do mal mesmo. O cara usou. Ele vai ter que espiar esse pecado, entendeu? Não pensa no montante. Vai de coração aberto, fazendo o seu. Com o teu R$10, R$20. Compra lá então um alimento, compra um cobertor, ainda estamos no inverno, né? Volte a ser dizimista, mas seja um dizimista consciente. Por que eu sempre falo isso nos áudios? Senão eu podia estar falando, seja lá do associado do Padre Manzotti, associado da Canção Nova, do Monsenhor Jonas. Não. Isso é uma experiência que você tem que fazer. Eu fiz, vivencio todo dia. Com dissabores, altos e baixos e tudo. Quase deixei de ser do clube de evangelização, deixei de ser da associação. Quantas vezes? Até da associação já deixei e voltei. Esse foi um ioiô. Mas aí, para não ficar nesse ioiô de novo, às vezes eu padeço daquela situação, vejo a situação acontecer, beleza. Com relação ao do Padre Manzotti, o que aconteceu? Depois dessa reunião lá das emissoras, e até o que deu confusão foi que algumas emissoras católicas se isentaram, falaram, não, a gente não participou dessa reunião. Aí a coisa cresceu, né? No final, o que foi? O Padre Manzotti, ele, além de ter um canal, pelo menos aqui em Curitiba, um canal, ele conseguiu mais 3. Então, 16/1, 16/2, 16/3, 16/4. E a Rede Vida também conseguiu mais canais, entendeu? Provavelmente para transmitir programas educativos, porque a maioria das crianças não tem aula. E não tem previsão mesmo. Esse ano letivo de 2020 acabou. Não tem. Não vai ter. Não vai ter volta para a escola. Isso você pode descrever. É melhor ter teu filho vivo do que, sei lá. Entendeu? Então não vai ter. E por um lado é bom, porque é mais programa católico, é mais abertura para outros pregadores, cantores católicos, etc. Entendeu? Querendo ou não, licença para TV tem que conversar com o governo. Se fosse o Lula, tinha que falar também. Vai fazer o quê? O Padre Manzotti não fez politicagem, ele estava verificando que era possível na ampliação da sua rede. Se você concorde ou não concorde, ele conseguiu, pronto, acabou. Então, no final das contas, a gente tacou pedra. Eu mesma faço minha culpa. Eu taquei pedra nele. Ai, perdão, padre. Ai, eu caí na mídia, a bestona aqui, entendeu? Então tem que tomar cuidado mesmo, senão a gente é movido por essas coisas. Por quê? Porque eu sou antibolsonarista, eu não sou Bolsonaro. Sou católica, mas não sou a favor desse governo. Mas eu tenho que reconhecer que algumas coisas estão fluindo no governo Bolsonaro. São poucas, mas alguma coisa está indo. Meio aos trancos e barrancos. Mas, né, não posso dizer que 100% está ruim. Não. 80% não está legal, mas os outros 20% é possível que está caminhando, entendeu? Mas mesmo assim não apoia o governo. Então é preciso cuidado com essas coisas. Então não entre na onda, não seja gado, não seja um bicho chifrudo para ficar chifrando tudo. É isso que eu quero falar para vocês. Então, coerência, esfria a cabeça. Você tem o direito, você que estava lá fazendo sua contribuição no Pai Eterno, você tem o direito de se revoltar. Mas o dinheiro que foi, não se preocupe. Qualquer coisa você reza, fala assim, que esse dinheiro seja para a construção efetiva da Basílica. Ponto, acabou. Eu rezo para isso, que esse dinheiro reverta tudo
para que efetivamente os fiéis sejam honrados com a construção da Basílica do Pai Eterno. Acabou! E que venha um padre ali, entendeu? Ponta firme. E se não for ponta firme porque escorregou com os dois pés na jaca, a gente tem que rezar também. Mas que espécie de cristão a gente é, né? Falei. Caro irmão, cara irmã, vocês não estão sozinhos e polêmicas vão surgir. Não me admiraria se surgisse uma polêmica com o Papa Francisco. Eu acho engraçado que tem canal católico que gosta de meter o pau no Papa Francisco. Ai, Papa Francisco, desculpa falar desse jeito com o senhor. Mas tem gente que ama no Papa Francisco. Vocês já repararam? Isso é pecado grave. Isso é ser coisa do capeta. Eu não sei porque você é filho da igreja. Só se for a igreja do mal. Isso não te isenta, de repente, de você ficar roubando o corpo de Jesus Cristo para fazer magia negra por aí. É a mesma coisa. Porque pecado é pecado. Eu já falei, não tem pecado grande, não tem pecado pequeno. É tudo pecado, tudo tá errado. Você não pode falar mal do Papa Francisco, você não pode, agir com Jesus Eucarístico de qualquer jeito, você não pode ficar falando besteira. E é isso que o mundo quer que a gente haja, como se fosse um bando de anta. Falei. Né? Então, gente, desejo a todos que fiquem na proteção de Nossa Senhora e Senhor Jesus Cristo, proteção de São José no seu castíssimo coração. Tenham paz nas tribulações. Paz e bem.